Meus caros, vivam! Hoje vai ser a inauguração da Notre-Dame de Paris, depois do violento incêndio que quase a destruiu completamente, pelo menos o teto e o pináculo desapareceram, e andava eu à procura, aqui na net, das causas daquele incêndio, porque eu nunca cheguei a perceber a que é que aquele incêndio se deveu. Bom, mas se antes não percebia, hoje fiquei na mesma, porque corri o Google todo à procura das causas do incêndio de Notre-Dame e não encontrei. O que encontrei foi algumas hipóteses, duas aliás. Primeiro, o inquérito, a investigação, demorou apenas 2 meses e chegou-se logo à conclusão que não se saberia ao certo nunca quais seriam as causas do incêndio. E, portanto, aventam-se 2 hipóteses. A primeira, que teria sido um curto-circuito, mas esse curto-circuito não sabem aonde, porque no sótão lá em cima não havia sequer eletricidade. E a segunda foi que poderia realmente haver um curto-circuito, mas nas torres cineiras, aí sim havia ainda corrente elétrica, embora estivessem em obras. Mas a segunda hipótese seria a de uma beata deixada cair para cima de algum balde diluente ou coisa do género que provocaria um incêndio avassalador. Bom, há uma coisa estranha que é o facto de, àquela hora, que eram 6h15 da tarde, a catedral estar a fechar para visitas, estava em obras, como sabem, já há quase há um ano, estava a fechar para visitas e no momento em que as últimas visitas estavam a sair, elas foram empurradas, literalmente empurradas, e a porta fechou-se brutalmente nas suas costas. E imediatamente começou-se a ver fumo branco, que logo a seguir se transformou em fumo negro. Podem ler isto no Google, que eu também foi aí que li, penso até que foi no Observador. Mas há muitos sites que dizem todos a mesma coisa. Portanto, não se sabe ao certo se foi um curto-circuito, embora não houvesse eletricidade, ou se foi uma beata deixada cair para algum balde diluente ou assim, matérias que estivessem, que fossem combustíveis, altamente combustíveis, como tintas ou coisas do género. A verdade é que as 2 empresas de reconstrução que foram contratadas para fazer as obras de manutenção à Notre-Dame vieram logo dizer que, não senhora, por parte deles, nem uma nem outra, não violaram nenhum código de segurança e, portanto, cumpriram à risca tudo quanto era os cadernos de encargos e as normas de segurança, etc. e tal. Uma delas dizia-se que era proibido fumar. Mas encontraram-se, isso ainda se soube, encontraram-se várias beatas nos andaimes onde andavam os trabalhadores a trabalhar, a fazer as obras de reconstrução ou de manutenção, como quiserem. Encontraram várias beatas. Portanto, as empresas mentiram, beatas havia. Agora, se foram as beatas ou se foi um curto-circuito, continuaremos sem saber nada. Eu lembro-me com várias teorias da conspiração que mostraram alguns trabalhadores a andar lá em cima nos andaimes depois das portas terem fechadas e já estava a Notre-Dame em chamas. Já se viam chamas e havia pessoas ainda a passear do lado de cá. Ou não se tinham, mas lá dentro, ou não se tinham apercebido de que a catedral estava a arder, ou não sei, terem vocês as vossas conclusões. Bom, e portanto ficamos sem saber algo que, se soubesse, poderia ser politicamente muito incorreto, uma vez que a filosofia é de proteger sempre os negligenciados ou os negligentes, melhor dito. Não vou dizer que foi crime, não foi crime com certeza, penso que, embora haja teorias da conspiração que o dizem, eu não vou tão longe, provavelmente terá sido uma negligência, mas nem isso é bom dizer, porque depois as companhias de seguro não pagavam, não é? Ora bem, 850 milhões foram arrecadados da população civil, multimilionários, 850 milhões, fora aquilo que o Estado pagou e as companhias de seguro também. Portanto, aquilo é uma obra inacreditável. E já agora, como curiosidade, dizer que aquela obra começou em 1160, portanto, Portugal era uma criança. O que é giro é que, à procura disso, no Google, encontrei outra notícia que nos diz muito mais respeito, que é esta que está aqui, que diz, uma notícia de ontem, que diz que o Governo aprova 221 milhões de euros para os meios aéreos, imaginem para quê, meus caros, para os combates dos incêndios que hão de vir para as próximas 4 épocas balneares. Está aqui, 221 milhões, mas esperem, não é tudo. É que antes já tinha sido aprovado para a Força Aérea mais 136 milhões, salvo erro. Está aqui a notícia mais em baixo. Portanto, foram 221, mas já tinham sido aprovados para a Força Aérea qualquer coisa como 136, digo bem, está aqui.
Portanto, temos que somar 221 a 136, é só fazer as contas, como diria Gugu da ONU. Ou seja, esta brincadeira dos incêndios, das próximas épocas balneares de incêndio, vai-nos custar mais, isto é só os meios aéreos, vai-nos custar mais de 450 milhões de euros. O combate aos incêndios dos próximos 4 anos, só em meios aéreos, vai-nos custar mais de 450 milhões de euros, porque é os 221, mais os 136 que dava aos 350, mais os 1.000 milhões que, por ano, nos vai custar o combate aos incêndios nos próximos 4 anos. 450 milhões, no mínimo. Há de ir para bem mais do que isso. O que eu ando a perguntar há muitos anos, e perguntei já este ano a 2 ministros, é o seguinte: porque é que com 1/1000º desta verba, ou se calhar 1/1000º desta verba, não se põem as Forças Armadas a vigiar as matas? Ficava tão mais barato. Estamos a falar de peanuts, ou pinners, como diria Jorge Jesus. Estamos a falar de meia dúzia de tostões. Teríamos as matas vigiadas e não teríamos um único incêndio nessas matas. Mas não, opta-se por não se vigiar as matas e depois por se gastar 350 milhões, mais 1.000 milhões à vontade, que alguém vai pagar. Portanto, alguém vai pagar isto. E eu já sei quem é que vai pagar isto. Somos todos nós, com os nossos impostos, não é verdade? Uma coisa tão simples como vigiar as matas, e o governo, este governo, o anterior governo, o outro anterior a este, nenhum deles quer dar esse passo. Porquê? A resposta, meus caros, está aqui. É porque se vigiarem as matas, depois não se justifica como é que se gasta este dinheiro. Este dinheiro tem que ser gasto para alguém o receber, meus caros. Anualmente tem que se gastar milhões, milhares de milhões para alguém o receber. Ok? Está aqui a prova. Vigiar as matas era quase de borla, mas não se vigia para que depois se possa pagar esta quantia astronómica por ano para apagar os incêndios. E mais as pessoas que vão ser vítimas, e mais os milhões de indemnização, e queira Deus que não morra mais ninguém, nem entre a população civil, nem entre os bombeiros. Isto, meus caros, isto não é trabalhar para Portugal. Isto é trabalhar contra Portugal. Vigiem as matas e acabem com os incêndios já.